bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química. Essa nossa aula de hoje é parte 2, referente ao conteúdo de Teoria Cinética dos Gases. O nosso conteúdo será a Equação Geral dos Gases e a Equação de Clapeyron. Para fazer um retrospecto da aula anterior, eu coloquei aqui os 3 tipos de transformações que o gás pode sofrer, certo? As 3 mudanças. Na isotérmica, nós temos um gás que possui a temperatura constante, porque relembre, iso vem de igual e térmica temperatura. E para você relembrar as variáveis de estado de um gás, nós teremos pressão, volume e temperatura. Quando um for constante, os outros dois vão variar, certo? Então, na isotérmica, se a temperatura é constante, então quem vai variar será pressão e volume. A isobárica, essa palavra bárica vem de pressão. Então, se a pressão for constante, quem vai variar é volume e temperatura. Por fim, na isocórica, que é a mesma coisa de isométrica ou isovolumétrica, aqui nós temos a transformação acontecendo a volume constante. Então, se o volume for constante, quem vai variar é pressão e temperatura, certo? Relembre, o único desses 3 casos em que é inversamente proporcional será a isotérmica. Ou seja, a temperatura sendo constante, se a pressão aumentar, o volume tende a cair e vice-versa. Exemplo, como é que você vai saber disso? Imagina um recipiente. Se você tem um recipiente que tem um gás aprisionado, se você aumentar a pressão desse gás, o volume ele vai diminuir. Logo, se você diminuir a pressão, o volume do gás ele aumenta. Certo? Então, os outros 2 casos eles são diretamente proporcionais. No caso da isobárica, se a pressão é constante, volume e temperatura aumentam juntos ou diminuem. E no caso da isovolumétrica, o volume sendo constante, pressão e temperatura aumentam juntos e também diminuem juntos. No caso da nossa equação geral dos gases, é quando nenhuma dessas variáveis elas são constantes, ou seja, todas elas sofrem uma mudança. Aí nós teremos a equação geral dos gases, que se você souber essa, se você aprender essa, você vai saber as 3 equações da aula anterior, que eu vou dar uma dica para vocês no final, tá? Então aqui, na equação geral dos gases eu vou envolver as 3 variáveis, ou seja, pressão, volume e temperatura, e vai acontecer da seguinte maneira, na fórmula. Pressão 1 vezes o seu volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Em outras palavras, pode ser pressão, volume e temperatura iniciais tem que ser igual a pressão, volume e temperatura finais, certo? Aqui, para você relembrar essa regra, você pode pegar assim, dizer que o pivete 1 é igual ao pivete 2. Sabendo a fórmula do pivete 1 igual ao pivete 2, você saberá a equação geral dos gases. E sabendo a equação geral dos gases, como é que eu venho para a primeira fórmula? Aqui eu vou numerar para vocês, ficar melhor. Eu vou dizer que aqui é 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Para a gente relembrar quais são as fórmulas de acordo com a equação geral dos gases. Olha aqui comigo. Se na isotérmica, no item 1, se a isotérmica, a temperatura é constante, então se ela é constante, quer dizer que ela não muda. Então ela não precisa aparecer na sua fórmula. Você pega a equação geral dos gases, se a temperatura é constante, ela não precisa aparecer na sua fórmula. Você risca. Então quem é que está na sua fórmula? Pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Você tem a equação da isotérmica, certo? Na minha segunda equação, que é a isobárica, se a pressão é constante, ela também não precisa aparecer na fórmula. Se ela não precisa aparecer na fórmula, basta você riscar. E a fórmula vai ficar volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre a temperatura 2. Você tem aqui a sua segunda equação, a mudança do gás. E por fim, na isovolumétrica,
Agora, se o volume for constante, ele também não precisa aparecer na sua fórmula. Então, se você tirar aqui da equação geral dos gases, ficará, ó, no terceiro caso, pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Depois você pode voltar ao vídeo 1 e verificar que essas fórmulas são as mesmas que estão lá. Apenas agora eu soube pegar as 3 fórmulas, saber de cada caso segundo a equação geral dos gases. Claro que se na sua questão não tiver nenhuma variável constante, essa fórmula é o que você irá aplicar. Exemplo, se a questão lhe der o valor da pressão inicial, o seu volume, a sua temperatura, falar que a pressão mudou, o volume mudou e lhe perguntar a temperatura, basta você aplicar na fórmula. Isso serve para qualquer uma das variáveis, certo? Segundo caso, esquecendo um pouquinho aqui a equação geral dos gases, até porque na equação geral dos gases, isso serve para qualquer gás e principalmente gases ideais, né? Que são aqueles, na idealidade, aqueles gases que não existem, serve apenas de teoria para a gente estudar. Na equação de Clapeyron, certo? Ou Clapeyron, como alguns falam, aqui já são gases mais específicos, porque os gases são diferentes, né? As massas desses gases são diferentes, elas ocupam um lugar no espaço, um lugar no recipiente, então a gente precisa identificar que gases são esses. Aqui na equação de Clapeyron, além das variáveis pressão, volume e temperatura, eu terei mais 2 aqui presentes na minha fórmula. A fórmula vai mudar um pouco, ó. Agora a fórmula vai ser, ó, pressão vezes o volume é igual a número de mols vezes R vezes T. Explicando o que é isso, ó. Aqui, como a gente já viu, são as 3 variáveis de estado de um gás, que é pressão, volume e temperatura. Lembrando sempre que temperatura tem que ser na escala Kelvin, certo? Para vir para essa fórmula. E agora apareceram essas 2 novas aqui, que é o N e o R. Esse N é número de mols. O que são esses mols? É o número de moléculas do gás. Pode ser gás hidrogênio, gás carbônico, gás nitrogênio, enfim, a questão vai lhe dizer qual é o gás ou ela vai lhe dar subsídios para você chegar e saber qual vai ser o gás da questão. Esse R, eu coloquei até aqui um valor para ele, certo? Mas os valores são variáveis, depende do meu sistema de unidades para ele, certo? Porque o R, ele é uma constante, ele é o que nós chamamos de constante universal dos gases, certo? E aqui, essa quantidade grande de unidades é devido à própria fórmula. Pressão, nós teremos a unidade ATM, que é a atmosfera. O volume, teremos a unidade de litro. O N, que é o número de mols, mols é a própria unidade, então você coloca aqui mol. E temperatura, a escala Kelvin, está aqui a última unidade, certo? Então, essa grande quantidade de unidades para a constante universal dos gases. Nessas unidades, a constante vale 0,082. Isso aqui, às vezes a questão lhe dá, às vezes não. Se for essa, você como aluno já tem que saber. Constante universal dos gases, 0,082. Para você relembrar essa fórmula aqui, né, você pode falar assim, ó. Por você, nunca rezei tanto. Não sei quem vai rezar por você, né? Se é sua mãe, para você passar no vestibular, na faculdade, enfim. Mas alguém vai estar rezando por você, né? Então, ó, por você, nunca rezei tanto. Teremos pressão, volume, número de mols, o R, que é a constante dos gases, e a temperatura. O que é isso que eu coloquei para vocês? Essa fórmula... Então, pessoal, vindo para cá... essa fórmula ela é muito simples. Isso daqui é quando a questão lhe der os dados, é só você aplicar na fórmula e pronto, resolve a questão. Quando ela vier dessa seguinte maneira, certo? Essa fórmula aqui de baixo é a mesma de cima. A única diferença é porque aqui ela não lhe deu o número de moléculas já calculado, que é o número de mols. Para você relembrar o que é o número de mols. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Como é que você lembra as unidades? Ó, se é só massa, é grama.
Se aqui eu estou falando que é massa molar, são duas palavras, né? Então, duas palavras, duas unidades. Massa molar, ó, massa, grama, molar, lembra? Mol. Então, a unidade é grama por mol. E verificando por fim que fica a unidade do número de mols. Ó, porque se eu cancelar grama com grama, o número de mols, a sua unidade, é o próprio mol. Sabendo que a fórmula é PV igual a nRT, no lugar do N, eu sei que é Mzinho sobre Mzão. Basta você substituir na fórmula. Essa fórmula é a mesma de cima, certo? Então fica aí essa dica para vocês. Não tem dificuldade. Se você souber as duas fórmulas, é só aplicar na fórmula e você não irá errar a questão. É só você ter atenção, ser organizado. E ainda, de quebra, se você souber a equação geral dos gases, ainda tem como você saber as três equações das mudanças de gases, seja isotérmica, isobárica ou isovolumérica. Então, um beijo, forte abraço e até a nossa próxima aula.